Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concurso. Meu nome é Diogo Santana, sou seu professor da disciplina de Banco de Dados. Veremos o artigo Transações e Propriedades da CID de Banco de Dados. Esse assunto vem sendo recorrente, cobrado nas bancas, nas provas de banco de dados, então é um assunto bastante importante que tem alta probabilidade de cair na sua prova de banco de dados. Neste artigo, nesta videoaula, seguiremos o seguinte sumário. Inicialmente, vamos tratar aqui o que é transação, vamos ver a definição de transação. Depois vamos estudar os problemas causados pela falta de controle de concorrência, numa transação. Depois também vamos estudar as causas de interrupção de transação, as causas que podem provocar uma falha na execução de uma transação. E por fim, vamos estudar aqui a propriedade ACID do banco de dados, a propriedade A de atomicidade, C de consistência, I de isolamento, D de durabilidade da transação. São as propriedades ali mais cobradas quando a gente está tratando do assunto ali de transação de banco de dados. O que é transação? Antes de a gente entrar assim, na definição de transação, eu quero apresentar para vocês o contexto que está inserido em transações de banco de dados. Quando a gente pensa assim, em transações de banco de dados, a gente está falando assim, de banco de dados, de grande banco de dados, por exemplo, da área bancária, da área de comércio, da área de empresas de passagem aérea. A gente está falando ali de milhares, centenas ou milhares de usuários de banco de dados. Eles provocam ao mesmo tempo ali milhares ou até mesmo milhões de transações ocorrendo ao mesmo tempo. Então, quando a gente está falando assim, nesse contexto assim, de grande quantidade de transações, então entra ali essa característica, esse estudo ali de transações de banco de dados. Agora eu trago para vocês a definição de transação de banco de dados. Como a gente vai definir uma transação de banco de dados? Transação de banco de dados é a unidade lógica de banco de dados que ela é executada por inteiro ou ela não é executada. Executada por inteiro para quê? Para garantir a sua exatidão. Então, repetindo, definição de transação. De transação é a unidade lógica de processamento de banco de dados que deve ser executada por inteiro para garantir a sua exatidão. Então, como dizemos ali, estamos pensando ali em transação, ela deve ser executada por inteiro. Se ela não for executada por inteiro, ela tem que voltar o seu valor ao seu estágio inicial. Agora vamos ver aqui os tipos de transação no banco de dados. A transação no banco de dados pode ser de dois tipos. Ela pode ser do tipo de leitura, quando ela está ali, o desejo da transação é apenas de acessar os dados que estão armazenados no banco de dados. Ela também pode ser do tipo de leitura, gravação. Quando a transação é do tipo de leitura e gravação, ela pode realizar também o acesso aos dados que estão armazenados ali no banco de dados, mas também ela pode realizar a manipulação do dado, ela pode realizar a inserção dos dados, pode realizar a alteração do dado, pode realizar a exclusão do dado armazenado no banco de dados. Então, a transação pode ser de dois tipos, pode ser do tipo de leitura, também pode ser do tipo de leitura/gravação. Os comandos SQL, característica ali de transação, a gente tem o seguinte, quando no início da transação, ele é formado pelo comando begin transactions, e o encerramento da transação é formado pelo comando end transactions. Então, tudo que tiver entre esses dois comandos é chamado de bloco de transação. Então, tudo que tiver entre esses dois comandos SQL, todos os comandos SQL que tiver entre o begin transactions e o end transactions é considerado, faz parte ali da transação que está ocorrendo no banco de dados. Agora vamos estudar ali a falta do controle de concorrência, quais são os problemas que podem ocorrer no banco de dados quando ocorre ali a falta do controle de concorrência. Então, antes de a gente iniciar, assim, apresentar os problemas da falta de controle de concorrência, é importante, é interessante a gente apresentar para vocês o que é o controle de concorrência. O controle de concorrência é um controle realizado pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o SGBD. Ele realiza o controle de concorrência para evitar que duas ou mais transações executadas sobre o mesmo dado transforme o dado ali, o banco de dados, num estado válido, ele leva o banco de dados para um estado não válido, um estado que não está consistente com as alterações, com as transações que foram executadas no banco de dados. Agora vamos estudar aqui os problemas da falta de controle de concorrência. É importante para a sua prova você levar, decorar, o examinador pode cobrar quais são os problemas da falta de controle de concorrência. Então, é fundamental você decorar esses 4 problemas de controle de concorrência que pode ser objeto de questões de prova de concurso público. Então, os problemas de concorrência são o problema da atualização perdida, o problema da atualização temporária ou leitura suja, também a gente tem o problema do resumo incorreto
E o problema da leitura não repetitiva, vamos detalhar cada um desses problemas, porque também pode ser objeto de cobrança da sua prova de banco de dados. O primeiro problema, o problema da atualização perdida. Quando é que ocorre o problema da atualização perdida? Vamos exemplificar aqui, vamos desenhar aqui para vocês. O problema da atualização perdida ocorre no seguinte caso. A gente tem aqui um dado D, um D aqui, D de dado, e temos aqui uma transação T1 atualizando esse dado, e também a gente pode ocorrer ao mesmo tempo uma transação T2 atualizando esse dado. Com duas transações atualiza o dado ao mesmo tempo, ocorre o problema da atualização perdida. Você concorda, se duas transações estiverem atualizando o dado ao mesmo tempo, ocorre que a primeira transação ali vai atualizar o dado e depois a segunda transação vai atualizar o dado novamente, então a gente não vai ter uma consistência de dados, a gente não vai ter um estado válido. A primeira transação ela vai estar ali gravado, vai estar persistindo na base de dados um dado que ela atualizou, mas não é o dado correspondente a ela, é o dado relacionado a outra transação. Certo? Então, quando a gente está falando de atualização perdida, a gente está falando ali quando tem duas transações, T1 e T2, atualizando o dado ao mesmo tempo. Então, ocorre a atualização T1 ocorreu primeiro, a atualização T2 ocorreu segundo. Então, quando a atualização T2 ocorrer, a atualização T1 ela é perdida. Então, esse tem o problema da atualização perdida. Vou apagar aqui para a gente explicar os próximos problemas de atualização perdida. Desculpa, os próximos problemas da falta de controle de concorrência. Então, o próximo item, o problema de concorrência, é o problema da atualização temporária, o problema da leitura suja. Que problema? Como é que ocorre o problema da atualização temporária da leitura suja? Ocorre no seguinte caso, quando a gente tem ali um dado T e está sendo atualizado uma transação T1 e no decorrer dessa transação, essa transação ela é interrompida, ela não chegou ao seu final. Tem vários casos ali que pode ocorrer a interrupção da transação. Quando ela é interrompida, o que acontece com a transação interrompida? Ela volta ao seu estado inicial. Quando a transação interrompida recebe ali uma falha, ela volta ao seu estado inicial e depois executa naturalmente, executa novamente. E com a atualização T1 foi atualizar o dado D e ela foi interrompida. Mas quando ela vai voltar a ser executada de novo, uma outra transação, T2, atualiza o dado. Então, vou ter um dado D'. Então, quando a transação T1 voltar, ela vai estar, a transação T1 voltar, ela vai estar atualizando o dado D'. O dado não é mais o dado que ela inicialmente ela atualizou. Então, temos esse problema, o problema da atualização temporária, o problema da leitura suja. Deixa eu apagar aqui, para a gente explicar aqui os próximos problemas de transação, os próximos problemas de controle de concorrência. O próximo problema de controle de concorrência que a gente tem é o problema do resumo correto. Quando é que ocorre o problema do resumo correto? Antes de eu explicar aqui o problema do resumo correto, é importante eu trazer para vocês as funções de agregação. Quais são as funções de agregação? O que é a função de agregação? Funções de agregação em banco de dados são aquelas funções quando é necessário, quando a gente tem interesse de realizar ali a contagem de itens de banco de dados, ou seja, ou realizar ali a soma dos valores num banco de dados, ou realizar também a média dos valores, ou realizar o cálculo do valor máximo de uma relação ali de banco de dados, ou o valor mínimo ali de uns itens do sistema de banco de dados. Então, essas funções de agregação são responsáveis ali para executar as funções matemáticas, ali de soma, de contagem, de cálculo do valor máximo, cálculo do valor mínimo. Essas são as funções de agregação. E ainda tem outras funções ali de funções de agregação, outras funções matemáticas. Então, o problema, agora podemos explicar o problema do resumo correto. Quando é que ocorre o problema do resumo correto? Ocorre no seguinte caso. Quando a gente tem ali uma transação T1, ela está ali realizando uma função de agregação, pode ser a função aqui, função soma. Ela está realizando a soma ali dos valores ali do banco de dados e, ao mesmo tempo, vem uma transação T2 e atualiza um item ali dos valores que vão ser somados. Quando isso ocorre, o que acontece? Você está de acordo comigo que o resultado da função soma da transação T1 não vai corresponder ao que era executado, que ela inicialmente estava executando. Vai levar o banco de dados a um estado não válido, um estado não consistente. Esse é o problema do resumo incorreto. Aqui. Agora vamos estudar o problema da leitura não repetitiva. O que é o problema da leitura não repetitiva? Ocorre da seguinte caso. Quando a gente tem ali uma transação T1 e eu tenho ali um dado, ela realiza ali a leitura
do dado D. Ok, mas ali, você concorda ali, no bloco de transação, ela pode realizar a leitura do dado 2 vezes sem encerrar a transação. Aí, por exemplo, ela realizou D1, ela quer realizar outra leitura do dado D. Mas, entre uma leitura e outra, uma segunda transação T2, vai lá e atualiza o dado, vou ter um dado D'. Então, o que acontece? A transação T1 vai ler o dado 2 vezes, mostrar que os dados vão estar em valores diferentes. Eu tenho o caso ali chamado leitura não repetitiva. Então, esse é um problema de banco de dados. Um exemplo que isso pode acontecer, pode ocorrer, por exemplo, é quando você está querendo adquirir uma passagem aérea, vai ali comprar seu ticket, ali, seu bilhete, vai lá, verifica ali na empresa aérea, ali no site da empresa aérea, vai lá contratar, fez lá a consulta, viu lá que sua poltrona ali estava disponível, aí quando você vai realizar o pagamento, um outro comprador ou outra transação vai ali adquirir seu problema. Adquiriu ali a sua poltrona, adquiriu o seu assento ali. Então, esse é o problema da atualização, da leitura não repetitiva que o banco de dados tem que controlar. Quando a gente fala ali desses problemas de falha, do controle de concorrência, quem é responsável por realizar o controle de concorrência, para evitar esses problemas, é o sistema gerenciador de banco de dados. Interrupção da transação. Vamos estudar aqui as causas que pode ocorrer a interrupção da transação. Então, são as causas que uma transação pode apresentar uma falha, que ela pode ser interrompida, ela não pode ser executada ali por completo, ok? Ela volta ali para o seu estado inicial. Quais são as causas de interrupção da transação? Antes de apresentar assim, as causas de interrupção da transação, é importante eu trazer aqui para você 2 comandos SQL relacionados à transação. O primeiro comando é o committed. O que o committed quer dizer? Quando uma transação é encerrada com sucesso, ela é encerrada ali sem nenhum problema, nenhuma interrupção, nenhuma falha, e ela recebe o comando de committed. Então, ela recebeu ali o committed, quer dizer o quê? A transação foi encerrada com sucesso. O próximo comando SQL aqui, a gente tem o abort e rollback. O que o abort e rollback quer dizer? Quando a interrupção, uma transação, ela é interrompida, ela é encerrada ali com falha, ele não consegue chegar até o seu final, ele não recebe o seu sucesso, não recebe committed, ela recebe 2 tipos de comando, o comando abort e o comando rollback, ok? Então, quando a transação recebeu o comando ali, abort ou rollback, ela recebeu uma falha, ela foi interrompida. Agora vamos estudar aqui as causas de interrupção de transação. A primeira causa é falha no computador. Isso acontece muito ali quando você está realizando, por exemplo, uma transação bancária ou adquirindo uma passagem aérea, esse computador falha, esse computador trava, ou tem algum problema na sua máquina. Então, ocorre ali uma falha no computador e sua transação não vai ser executada, não vai ser terminada, não vai receber ali o committed, então ele vai voltar ali o estágio inicial. Um segundo exemplo aqui, uma segunda causa aqui de interrupção da transação é no caso de erro de transação, erro do sistema. Por exemplo, quando um exemplo clássico também, você está ali, vai adquirir ali sua passagem aérea ali, e o servidor ali da empresa ali que está vendendo a passagem aérea, ele cai, ele derruba. Então você não consegue adquirir sua passagem aérea, então ocorre ali uma falha do sistema, uma falha do servidor, então esse é também uma causa de interrupção da transação. Um outro exemplo aqui que a gente pode ter são os erros locais e as condições de exceção detectada pela transação. O que é uma condição de exceção detectada pela transação? A transação a gente estudou ali é um comando, é um bloco SQL que fica ali entre os comandos ali, a gente viu ali, inicia ali com begin transactions e encerra ali com end transactions. Quando no decorrer dessa transação, o programador ele pode inserir ali algumas causas ali, nos casos específicos, algumas exceções que quando cair nessas causas, aí ele corre a interrupção da transação. Então, isso é uma coisa ali, umas condições bem específicas dentro da transação que pode ocorrer a interrupção da transação. O quarto caso aqui é por causa da imposição do controle de concorrência. A gente estudou ali no slide anterior os problemas causados ali pela falta de controle de concorrência e também a gente estudou quem é responsável pelo controle de concorrência, quem é responsável por implementar o controle de concorrência é o sistema de gerenciamento de banco de dados, é o famoso SGBD. Então ele é responsável por impor o controle de concorrência. E quando ele vai impor o controle de concorrência, vai realizar o controle de concorrência para evitar os problemas da falta de controle de concorrência, que pode levar o banco de dados a um estado não válido, ele pode interromper algumas transações. Ele pode ser uma causa de interrupção de transação. Agora aqui, a próxima causa aqui é a falha em disco. Atualmente, o sistema de banco de dados, principalmente nos grandes bancos, nas grandes corporações, possui ali
tecnologias ali de alta disponibilidade, mas mesmo assim pode ser bem pequeno o percentual, a probabilidade, a chance de ocorrer uma falha em disco, mas pode acontecer. Então, a falha em disco, a falha ali, dá um crash ali no disco do servidor de banco de dados, pode ser uma causa da interrupção de uma transação. E por fim, aqui, uma causa aqui de interrupção da transação são os problemas físicos, são as catástrofes, que se ocorre, por exemplo, no caso de um incêndio, um alagamento, algo assim, um furacão, acontecer e derrubar ali o servidor de banco de dados, ali, afetar ali a sala cofre, onde está armazenado ali o servidor de banco de dados, pode causar uma interrupção do sistema de banco de uma interrupção ali do servidor ali e também provocar ali a interrupção da transação. Agora vamos estudar as propriedades das transações. É importante você levar para sua prova um assunto importante, às vezes uma questão simples, você tem que decorar ali o mnemônico ACID, você tem que decorar, levar para sua prova de banco de dados, se é uma questão de tradução, pode ser uma questão relativamente simples, o examinador pode apenas perguntar o que é ACID, o que é, se você sabe, o que são essas letras representativas do mnemônico ACID. Então é importante você decorar, levar para sua prova, que as propriedades das transações, a atomicidade, a consistência, o isolamento e a durabilidade. Agora iremos detalhar cada uma dessas propriedades. A atomicidade. Na atomicidade, a gente estudou ali a definição de transação, que é uma unidade lógica de banco de dados que deve ser executada por inteiro, ou então isso para garantir a sua probabilidade. Então, a atomicidade significa o quê? Significa que a transação deve ser executada em sua totalidade ou não ser executada. A atomicidade significa que não existem transações parciais, ou a transação executada por inteiro ou ela não é executada, temos a característica da atomicidade. O segundo propriedade aqui de transações, a gente tem a consistência. A consistência a gente estudou ali nos problemas causados a falta de controle de concorrência, pode levar o banco de dados a um estado não válido, a um estado não consistente. Então, a consistência ela me diz o seguinte: a transação ela tem que partir de um banco de dados no estado consistente, no estado válido, e ao término da transação, o banco de dados tem que se encontrar no estado válido, também no estado consistente. Então, repetindo, a consistência significa o quê? O banco de dados tem que ir no estado válido, consistente, para um estado também válido, consistente ao término da transação. A próxima característica, propriedade aqui das transações é o isolamento. O que significa isolamento? Quando a gente está pensando ali em transações, a gente apresentou ali o contexto das transações, a gente está tratando ali de milhares ou milhões de transações ocorrendo ao mesmo tempo. Então, o isolamento significa o seguinte: a transação, mesmo ocorrendo várias transações ao mesmo tempo do banco de dados, ela tem que ser executada de forma isolada. Uma transação não pode interferir na execução de outra transação. Isso é a propriedade do isolamento. Então, quando a gente tem ali vários acessos, várias transações ocorrendo no banco de dados, a transação tem que ser pensada, tem que ser executada ali de forma isolada, como se estivesse sendo executada de forma única dentro do banco de dados. A próxima propriedade aqui que a gente tem é a durabilidade. O que significa a durabilidade das transações? Quando a transação é executada com sucesso, o dado, a transação, ela tem que ser, o resultado da transação, assim, né, tem que ser persistida na base de dados. Não existe o caso, por exemplo, de uma transação ser executada, ser terminada, encerrada ali com committed e depois receber uma interrupção. Não, isso não existe. Se a transação for executada com sucesso, ela deve ser persistida na base de dados. Essa propriedade é chamada de durabilidade. Por fim, aqui eu trouxe uma questão de prova recente da banca da FCC, uma questão que caiu aqui na prova da CLDF. Então, a banca pediu o seguinte, ela afirma o seguinte: para garantir algumas propriedades ACID de um sistema gerenciador de banco de dados, SGBD, quando a lista de sistema verificou o seguinte: primeiro, os protocolos de controle de concorrência garantem a consistência dos dados por meio de acessos concorrentes. Ou seja, a gente viu ali, a gente estudou ali as propriedades ACID, que está relacionado com acesso concorrente, tem sido executado de uma forma única, isolada. Qual a propriedade? É o isolamento. Então, esse primeiro item aqui, essa primeira abordagem aqui, está relacionado com a propriedade de isolamento da transação. Então, quando o protocolo de controle de concorrência garante consistência de dados por meio de acessos concorrentes, então, estamos falando da propriedade de isolamento. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver aqui o segundo item. Os protocolos de recuperação de falhas
garante a consistência dos dados após as falhas dos sistemas. Então, o que é isso? A gente estudou ali que na atomicidade, a transação ela é executada por completo, sua totalidade, ou ela é não executada. Quando ela não é executada, ela tem o quê? Ela sofre uma interrupção e tem que ser recuperada essa falha, tem que ser levado ao seu estado inicial. Então, estamos falando dessa segunda característica, é a atomicidade. Agora vamos ver aqui as respostas aqui do examinador. Então, as alternativas, né? A primeira alternativa, ele fala e questiona a gente que o primeiro item está relacionado com a isolação, o isolamento. Ok, correto. Depois ele afirma que o segundo item é coerência. A gente viu ali, a gente estudou que não existe ali na CID a propriedade chamada coerência. O C ali é de consistência, certo? Então, essa alternativa A está incorreta. Alternativa B, ele fala que o primeiro item está relacionado à durabilidade. A gente estudou que a durabilidade está relacionada com a persistência dos dados após a transição, a persistência dos dados no sistema de banco de dados, a persistência dos dados na base de dados. Então, o primeiro item está falando sobre isolamento, sobre ali o acesso concorrente ali para garantir ali o controle de concorrência. E o segundo item, perfeito, está falando de atomicidade, mas a gente viu que o primeiro item não está falando sobre a durabilidade. O terceiro item aqui, a alternativa C, está falando do isolação, ou isolamento e atomicidade. A gente estudou, a gente viu, a gente analisou os itens 1 e item 2, a gente viu que o item 1 correspondia ao isolamento e o item 2 correspondia à atomicidade. E essa é a alternativa correta, questão de prova, é o gabarito da questão. Vamos ver aqui o item D. O item D fala que o primeiro item é a durabilidade e o segundo item é a capacidade. A gente viu ali que capacidade, não, seja assim, não está relacionada à capacidade. Capacidade não é uma propriedade da transação, não é uma propriedade do ACID. Por fim, o examinador cobra ali, fala que o primeiro item é relacionado à capacidade e o segundo à agilidade. A gente viu que tanto capacidade quanto agilidade não faz parte da propriedade do ACID, então essa alternativa está incorreta. Então aqui, nosso amigo CDF classificou a questão difícil, também achei a questão de um grau de dificuldade elevado. A nossa alternativa está correta, a alternativa C. Então, a gente terminando a questão, foi bom você ter uma noção como esse assunto é cobrado ali nas provas de banco de dados. Por fim, encerramos aqui o nosso artigo de transações e propriedade ACID, de banco de dados, uma questão assim, um tema que está bem recorrente, que cai bastante na disciplina de banco de dados, nos concursos públicos, então você tem que prestar bastante atenção, estudar bastante esse assunto, porque ele com certeza vai cair nessa prova de banco de dados. Então, eu espero que esse artigo tenha agregado valor, tenha agregado conhecimento no seu estudo de banco de dados, e também eu desejo para você bons estudos, uma boa prova, e você almeja ali, você alcança ali o concurso desejado, que você passa ali no concurso que você está estudando com bastante dedicação, bastante foco, tá bom? Então a gente se vê aqui no CDF Concurso, então até logo, bye, tchau.